O primeiro que a gente deve se perguntar nada mais é do que o que é um conjunto, tá? Isso é o primeiro que a gente deve se perguntar. Então, quando a gente pensa em relação a conjuntos, o que é um conjunto? Quando a gente reúne alguns elementos com algumas características em comum, por exemplo, quando você chega de manhã e abre o seu guarda-roupa, ali tem alguns objetos com uma característica em comum. Qual é a característica em comum? Você não vai guardar no seu guarda-roupa uma caixa de leite. Você não vai guardar no seu guarda-roupa, sei lá, chocolate não vale. Chocolate a gente esconde no guarda-roupa. Sei lá, papel higiênico, não sei. Então, dentro do guarda-roupa tem objetos que têm uma característica em comum, que eles servem para vestir você. Então, quando a gente pensa em relação ao que é um conjunto é uma reunião de elementos com uma característica em comum. A gente pode definir dessa forma. Então, conjunto. O que seria um conjunto? É um agrupamento de elementos com características comuns. Então, quando a gente começa a pensar o que é um conjunto nada mais é do que um agrupamento de elementos com características comuns. Esses elementos, como eu acabei de mostrar para vocês, eles não precisam necessariamente ser numéricos. Esses elementos eles podem ser exemplos sem precisar trabalhar a parte numérica. Por exemplo, já te dei um exemplo, seu guarda-roupa. Quer ver um outro exemplo? As pessoas que vão entrar, vão fazer parte das novas turmas do curso, elas representam um conjunto. Quem faz parte de uma turma, por exemplo, que vai fazer a prova do Enem, faz parte de um conjunto. Então, se eu pegar e listar todas essas pessoas que vão fazer parte da turma do Enem, todas elas estão dentro de um conjunto. Então, um conjunto nada mais é do que um agrupamento de elementos com características comuns. Tá? Esses elementos, novamente, eles não precisam necessariamente ser elementos numéricos. Eles podem ser de qualquer tipo, podem ser objetos, podem ser pessoas, podem ser objetos e pessoas, pode ser uma lista de compras, pode ser uma lista de coisas por fazer. Tudo que você consiga juntar e agrupar é o que a gente vai definir como um conjunto. Isso é o principal sobre um conjunto. É um agrupamento de elementos que possuem características em comum. Agora, você viu que eu disse para vocês que eu juntar elementos forma um conjunto. Então, dá uma olhada nesse primeiro conjunto que eu vou colocar aqui. O conjunto de roupas. Qual é o conjunto de roupas? Olha, aí na hora que eu vou escrever os elementos, eu vou escrever desse jeito. Olha só esse exemplo. Eu posso ter, sei lá, uma camisa azul. Eu posso ter dentro de roupas, não sei se tênis é uma roupa. Acho que tênis é calçado, mas vou pensar em outra coisa. Uma camiseta. Posso ter, sei lá, uma blusa polo, não sei se diz blusa, polo, sei lá, roupa social, sei lá, uma blusa social. Sou meio ruim de roupa, né? De lembrar nome de roupa. Então, todos esses elementos que eu estou colocando aqui dentro de um conjunto chamado roupas, eles possuem uma característica em comum e eu agrupei eles, eu juntei eles, tá? E aqui vem uma parte interessante e bem importante para vocês reconhecerem que estamos trabalhando com conjuntos. Quando vamos escrever um conjunto, o conjunto ele precisa ser escrito na letra, precisa ser escrito e representado por uma letra maiúscula. Seus elementos precisam estar escritos necessariamente entre chaves e separados por vírgula. De novo, para ninguém se perder. Repara bem, se eu quero representar o conjunto que possui as roupas dentro do meu guarda-roupa, eu vou precisar representar ele por uma letra maiúscula e eu vou precisar separar seus elementos dentro de chaves e cada um deles separados por vírgula. Então, para começar a entender essa ideia de conjunto, repara bem, o conjunto ele é representado por uma letra maiúscula, uma letra maiúscula, tá? Então, representamos o conjunto por letras maiúsculas. Aqui fiz um pontinho meio perdido, meio do nada. Ele é representado o conjunto por letras maiúsculas, ó. Os seus elementos, eles são colocados entre chaves, vou até mudar a cor.
entre chaves e separados por vírgula. Agora vem a parte difícil. Saber escrever chaves. Entre chaves e separados por vírgulas. Epa! Vírgulas. Então pronto. Então seus elementos têm que estar escritos entre chaves e separados por vírgulas. Se eu copiei chaves errado, por favor me corrijam. Agora bateu um branco legal. Não sei nem se escreve desse jeito. Então olha, para representar um conjunto, a gente representa ele por uma letra maiúscula, tá? Seus elementos vão estar sempre escritos entre chaves e separados por vírgula, tá? Essa é a forma mais tradicional que você vai encontrar de representar um conjunto. Então, por exemplo, vou colocar aqui vários exemplos até que vocês peguem bem essa ideia de como é que se representa um conjunto. Então, vamos para mais um exemplo. Como é que eu poderia representar o conjunto dos alunos que vão fazer parte da turma do Enem? Então, vou representar ele pela letra E maiúscula. E dentro dele, eu vou colocar entre chaves cada aluno que vai fazer parte da turma do Enem. Então, pode ser o Nelson, pode ser o Lucas, pode ser o Daniel. Não precisa ser apenas homem, pode ser a Bianca, que está aqui. Pode ser a Vanessa, pode ser a Tamires. Então, eu estou colocando o conjunto sendo representado por uma letra maiúscula, que vai ser a letra E. Seus elementos eles vão estar escritos entre chaves e cada um deles separados por vírgula. Tá? Então, para a gente começar a entender essa parte inicial sobre conjunto, um conjunto é um agrupamento de elementos. Tá? E para a gente poder representar esse conjunto, utilizamos uma letra maiúscula e escrevemos seus elementos entre chaves e separados sempre por vírgulas. Tá?